Desde que o homem convive em sociedade, há a necessidade de controlar aqueles que adotam um comportamento desviante, indesejável, delitivo. A definição deste comportamento, bem como a punição aplicada, se dá de acordo com cada sociedade e sucede-se no tempo de várias formas até o momento atual. Ela é tudo que está, a lei está ligada na terra, está ligada a Deus. Então precisa existir a lei, em todos os sentidos. A sociedade, de alguma forma, precisa aplicar os pilares da execução e da lei, que é punir, prevenir e recuperar. Ela tem que ter essa ferramenta, né, para controle social mesmo. É certo. Eu acho que é o certo, porque se não existisse lei, o mundo seria uma anarquia. Nas sociedades tribais, o modo de vida tradicional deveria sempre ser preservado, como prova de respeito aos totens protetores da vida e da natureza. As práticas inovadoras, aquelas nunca antes realizadas, eram consideradas tabus. A violação do tabu colocava em risco a harmonia entre a vida tribal e o universo divino, exigindo a punição como maneira de compensar a violação e restabelecer a harmonia entre homens e divindades. As penas, a depender do infrator, poderiam variar desde um banho ritual até o banimento ou a morte. Eu acho que a justiça, principalmente no meu caso, eu acho que ela podia ter um outro tipo de olhar. Mas ainda assim eu vejo como justa. A pena que eu recebi, ela foi merecida. Eu pratiquei o crime contra o próximo, enquanto que nós não podemos tirar a vida nem de um passarinho. O rei Hammurabi, da antiga Babilônia, viveu há cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Foi o primeiro a criar o que poderíamos comparar ao nosso Código Penal. Gravado em um monolito negro, hoje está exposto no Museu do Louvre. As penas ali descritas poderiam variar de multas estabelecidas em quantidade de trigo ou penas corporais violentas, mutilação e morte. Ao longo da história, as classes possuidoras foram privilegiadas em relação à aplicação das leis. Quando eu saí da cadeia, eu tinha que ir lá, né, para ver como é que ia ficar a minha situação, se eu ia pagar serviço comunitário, o que eu ia fazer. Aí foi lá que eles me falaram sobre isso aí, né, se eu queria participar do PRESP ou se eu queria pagar serviço comunitário. Eu achei melhor participar do PRESP, né. Tem sido bom, a gente aprende muita coisa, conversa com pessoas, vê muitas experiências diferentes. Aí a gente vai aprendendo, vai pondo coisas boas na cabeça, né? Eu acho que o programa ele tem servido para isso. Não para viver uma nova vida, é para dar um enfoque diferente de uma vida que eu já tinha e que não sabia aproveitar. Os presos, né, eles são informados basicamente por meio dos grupos de pré-egressos. E nesses grupos a equipe técnica, justamente com outros mediadores e tal, participam lá dentro da unidade prisional. Como também ele vem encaminhado pela AVEC, a Vara de Execução Criminal. A gente tem uma parceria com o Judiciário, uma parceria muito bacana aqui em Ipatinga. Nas regionais dos bairros, né, da cidade, né, através dessas parcerias que o programa tem com a rede, então seriam essas formas. O mais importante também é a divulgação que os próprios participantes fazem do programa. Na medida que eles vêm aqui e participam, né, conhecem o programa e conhecem a equipe e tudo mais que é oferecido, eles mesmos já passam essas informações para os seus colegas, para o meio onde é que eles vivem. Algumas sociedades encontraram formas de tratamento punitivo que retribuíam ao condenado o mal causado à vítima. A lei do talião é bastante antiga na história romana. É o velho ditado, olho por olho, dente por dente. Não há qualquer preocupação com o futuro do delinquente, ou mesmo da sociedade, posto que este raciocínio é capaz de despertar uma espiral de vingança privada que coloca em risco a própria existência das comunidades envolvidas. O objetivo do PRESP, que é o Programa de Integração Social, é diminuir a reentrada no sistema prisional através dos atendimentos e desses encaminhamentos e do apoio da equipe técnica. A equipe conta com advogado, psicólogo e assistente social. A gente sempre reforça isso, que o programa vem não com a benesse do Estado, não como algo assim que está ali porque, coitado, não teve o que... Qual a alternativa disso? Mas como um direito que a lei assegura e que ele é um cidadão como qualquer outro, que tem sim as fragilidades. É um programa que visa dar esse apoio ao egresso no momento que ele sai do sistema prisional.
resgatar um pouco a vida dele, em todos os sentidos. Acho que na questão de cidadania também, não só de mercado de trabalho, mas eu acho que ele visa fazer com que esse sujeito se sinta cidadão novamente, né? Que ele tenha acesso a lazer, que ele tenha acesso à cultura, que ele tenha acesso à educação. Então a gente tenta viabilizar isso. E de onde você tirou força para... Pô, tirei primeiramente em Deus, em mim, na minha família e no Giz. Na Nádia, na Arine, no Conrado, e outras pessoas que trabalharam no grupo, que infelizmente não lembro o nome agora, mas elas estão todas no meu coração. Por elas acreditarem em mim, me deu força para crescer. O que você acredita hoje? Pô, acredita em mim, cara. Eu acredito em mim. Eu acredito que eu posso vencer na vida. E estou lutando para isso. Na verdade, é viver com as pessoas, assim, lá de fora, com a minha família, com as pessoas boas. Trabalho, ir fora. Tem dia que eu estou assim, eu começo a pensar, eu falo, meu Deus, muito obrigado por eu estar livre. Eu pego a moto e saio na rodovia e gritando, obrigado, Senhor, obrigado. E ando 20, 30 quilômetros para me sentir que eu estou livre, para me sentir que eu estou na liberdade. Eu faço isso. Final de semana agora mesmo eu fiz isso aí. Para a Inquisição, tanto a tortura como a execução na fogueira eram as principais penas. Já o monarca absoluto via na pena a possibilidade de vingança pessoal contra quem ousasse descumprir suas ordenações, que geralmente culminava na morte do insubordinado. Sob o tratamento dispensado pelos sistemas religioso e absolutista aos condenados, é importante destacar a ausência de pena de prisão. Até havia prisão, mas como meio de garantir a execução da pena. Esse primeiro atendimento é mais um primeiro contato mesmo com o egresso, onde a gente vai saber um pouco mais, a gente vai conhecer, a gente vai perceber se tem alguma vulnerabilidade social, se tem algum fator de risco, alguma questão mesmo que o programa possa atuar naquele momento. Depois desse primeiro atendimento que a gente preenche essa ficha, entende um pouquinho por que o sujeito está chegando, quais são as demandas, né? Onde a gente pode atuar, né? Onde o programa pode dar o apoio, né, a esse sujeito, aí a gente faz os encaminhamentos para as áreas específicas. Então, a gente marca outros atendimentos para que o sujeito volte, né, a gente conheça ainda melhor, crie mais vínculo, encaminha para a rede, tanto para qualificação quanto para documento e etc e tal, até a família também, em alguns momentos a família também é encaminhada. E posteriormente ele é convidado para participar do grupo de acolhimento que tem todos os meses, né, que é para esses usuários que entraram no programa naquele mês. E aí nesse grupo a gente traz algumas questões, explica mais o programa dentro da política, tira algumas dúvidas. Né? Hoje a gente, além de uma qualificação profissional, caso ele queira, nós vamos encaminhá-lo, ele tem a possibilidade de estar participando do projeto Regresso. Né, que a grande demanda do egresso é o trabalho. Ajudar essa pessoa a construir um projeto de vida que vai entrar aí, aumento de escolarização, né, a proposta de buscar um novo trabalho, ou de reinserção no mercado de trabalho, e também para facilitar, assim, estimular a reestruturação familiar desse sujeito. O sistema punitivo no Brasil do Império garantia a preservação do sistema escravista, permitindo até mesmo a imposição de penas privadas pelos senhores de escravos e penas aflitivas para os delitos dos escravos, pessoas para o direito criminal do Império, mas coisa para os outros direitos. Com a abolição e a República, o cárcere passa a ser o lugar dos vadios. A maior demanda mesmo que eles trazem, né, é uma coisa que é muito difícil da gente trabalhar, é um limite muito grande que a gente tem até mesmo pela formação da nossa sociedade, é a questão mesmo do trabalho. Eles apresentam muito também a demanda por curso de qualificação profissional, exatamente para atender essa necessidade que é o trabalho. Geralmente, de início, assim, uma demanda imediata que eles chegam é a questão da cesta básica, às vezes orientação jurídica tem muito. Eu acredito que o sujeito social ele se encontra incluído no momento em que ele tem as garantias dos seus direitos.
Ele consegue fazer o exercício da sua cidadania, reivindicar isso, ter acesso, né, aos bens e serviços públicos. E a gente tem percebido no trabalho com o egresso, em que quando a gente consegue viabilizar, consegue tentar fazer com que esse sujeito mesmo seja o protagonista da sua história, ele realmente consegue dar uma mudada na sua vida. Isso impacta a vida dele e ele consegue criar outras alternativas. Recentemente nós tivemos a experiência da participação de um egresso nos grupos de pré-egresso dentro de uma unidade prisional, que no caso é a penitenciária de Uberlândia. Foi todo o diferencial, porque ele falava de coisas vivenciadas pelas pessoas que estavam participando daquele grupo, né? O preconceito ao sair de uma unidade prisional em relação à família, as dificuldades dentro da família, as dificuldades dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade e tudo mais. Só que ele falou num sentido muito positivo, de esperança, de possibilidades, de que as coisas são complicadas, assim, principalmente no início, mas que tem possibilidade de dar certo. E quando eu tenho oportunidade de estar com algumas pessoas, que tem pessoas que elas só ouvem a gente através do passado tribulado que a gente já teve. Então, quando você fala que o erro da vida, ou a ignorância da vida mesmo, não da vida, mas do nosso próprio eu, passei por certas dificuldades na vida. Então as pessoas param para ouvir a gente. A gente tinha uma ideia de fazer uma oficina de poesia. A gente acreditava que seria uma maneira assim dos detentos eles falarem alguma coisa. A gente começou a fazer. Foram vários encontros, finalizou com um sarau belíssimo lá dentro do auditório da Nelson Hungria. A gente conseguiu que cada detento ali que participou da oficina pudesse convidar os familiares. Às vezes fazemos coisas sem medir as consequências. A gente aprende errando. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Não podemos viver para nós mesmos. 1000 fibras nos conectam. Nesse mundo egoísta, racista, não sendo pessimista, praticamos um ato que depois vira fato. O futuro que nos espera é imprevisível e o que sonhamos nem sempre se torna realidade. Imaginamos o melhor e vem o pior. Mas como controlar se somos seres humanos que erramos e acertamos? Assim como o pulso que pulsa em pequenos e grandes movimentos, mas no fim de uma caminhada longa, eu nunca senti pulsar com tantos batimentos. Hoje não há lamentos, pois este pulso que ainda pulsa baterá por um bom e longo tempo. Eu acho que ela se resume em uma questão que a própria inserção nas políticas sociais públicas. Então, se a gente está numa localidade onde existe uma dificuldade, a precariedade de acesso às políticas sociais públicas, a gente não trabalha sozinho. Nossas intervenções, as nossas ações, elas são feitas em conjunto. Então a gente depende de como que essas políticas públicas estão estruturadas no território. Os debates internacionais sobre sistemas prisionais incentivados pelo positivismo científico do final do século XIX resultam na prevalência de sistemas progressivos, com a humanização da instituição carcerária. No Brasil atual, a lei consagra 3 regimes: fechado, em tese sem chances de atividades externas; semiaberto, saídas para o trabalho ou atividades autorizadas pelo juiz da execução; e aberto, saída diária para o trabalho ou atividades educacionais, com recolhimento noturno em feriados e finais de semana. E conta ainda com o livramento condicional, no qual parte da pena é cumprida em liberdade. Inciso 1º do artigo 25 da Lei de Execuções Penais de 1984. A assistência ao egresso consiste em orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em sociedade. Apesar de já estar prevista em lei há 27 anos, foi somente a partir do ano 2000 que houve a sedimentação das primeiras políticas públicas de inserção, de execução pela administração direta. Neste sentido, o PRESP, o Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional de Minas Gerais, vem demonstrando de maneira pioneira formas de garantir o exercício de direitos declarados em lei. Atuar na qualificação profissional e na colocação no mercado de trabalho, com ações focadas nas necessidades comuns dos egressos, sem deixar de lado as particularidades de cada sujeito. O PRESP está hoje instalado em 11 núcleos, distribuídos em diversas regiões do estado. E em 2010, foram 3.353 novos atendidos.
Programa de Reintegração Social dos Egressos é uma ação da Secretaria de Defesa Social desenvolvida desde 2003 a partir da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade. O programa se insere dentro de uma nova perspectiva de segurança pública que entende como principal a participação social. Por quê? Porque já não se concebe mais a segurança pública apenas como uma ação repressiva por parte do Estado. A segurança pública requer participação social, construção de redes sólidas e aí não só com a participação ativa do sistema de defesa social e sistema de justiça, mas principalmente das políticas sociais, porque quando nós falamos de egresso, nós falamos de pessoas que trazem vulnerabilidades sociais marcantes e sem uma integração efetiva das políticas de saúde, de educação, de cultura, de meio ambiente, nós não conseguiremos inseri-los e construirmos condições de sociabilidade, de acesso aos direitos fundamentais. Então, nós buscamos construir o programa como uma ferramenta de engajamento cívico, de participação social, tentando ouvir e fazer dessa escuta ativa do egresso a condição primeira para a construção dessa política de reintegração social. À medida que você faz todo um trabalho com o egresso, né? O egresso que participa de um grupo reflexivo de um ano, que está dotado aí de vários valores, que já tem toda uma experiência, que já tem toda uma reflexão a respeito do que ele pretende para ele quer trabalho. Então a gente acha que principalmente o projeto Regresso tem que ser intensificado, principalmente aqui no interior, para que a gente possa conseguir possibilidade de auxiliar o egresso a inserir no mercado de trabalho. No Brasil, existem cerca de 27 programas de reintegração, número pequeno frente à população carcerária do país. Novas experiências vêm surgindo, como no caso de Porto Velho, capital de Rondônia, onde em 2010 foi votada uma lei municipal que deu início à criação do programa na cidade. Em Pernambuco, existe desde 2003 a Chefia de Apoio a Egressos e Liberados, que tem como atribuições assistir, acompanhar e controlar os egressos. O programa de microcrédito e fomento ao empreendedorismo, ainda no cumprimento da pena, é um diferencial que também merece destaque. Algumas dessas experiências se apresentam no âmbito universitário, como no caso do programa Proegresso do Paraná, que desde 1985 conta com o convênio da Secretaria do Estado da Cidadania e Justiça. Em São Paulo, o Programa de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, o Proegresso, visa promover a reintegração social através da qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. No âmbito internacional, encontramos diferentes projetos de reinserção. O Chile, que apresenta alto número de encarcerados, tem um programa que atende ao egresso durante 9 meses, com características semelhantes ao PRESP e com uma espécie de tutor, que faz um acompanhamento individualizado. Porém, o número de atendidos é muito pequeno. No Canadá, um dos destaques do programa é o foco e o acompanhamento especial dado aos familiares dos detentos e egressos. Vídeos e debates sobre a importância da família são obrigatórios antes mesmo da saída incondicional. A família recebe livros em formas de manuais para visitas e pode até mesmo fazer um tour virtual pelo sistema correcional do Canadá, recebendo atendimento online. O objetivo é diminuir a ansiedade das primeiras visitas. Os serviços podem ser acessados durante todas as fases do cumprimento da pena, diminuindo o trauma e aumentando as chances de sucesso na reinserção social. Na Espanha, existem os centros de inserção social. Os cumpridores de pena em regime aberto podem ser encaminhados pelos tribunais aos centros, onde encontram auxílio para a facilitação de sua reinserção familiar e social. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o programa atende a totalidade da população egressa, algo bastante raro. Nas 2 últimas semanas de pena, o egresso recebe um curso de reciclagem de suas habilidades laborais. Nos 2 meses que sucedem à sua libertação, através do programa, ele pode pôr em prática as suas habilidades. É acompanhado no reencontro com a família e sociedade, bem como na busca de um novo trabalho. Sua metodologia, porém, é rígida e não se altera para atender às individualidades dos sujeitos. Eu tinha medo de procurar serviço, não encontrar, entendeu? Eu tinha medo de pessoas saber que eu era uma ex-presidiária, né? Comecei a participar aqui do grupo, né? Eu vi que não era bem assim, entendeu? E aí
pessoas que já sabiam que eu era ex-presidiário, me estendeu a mão e agora eu estou vendo que não é bem assim, entendeu? E a vida continua. Ao longo da história do desenvolvimento dos métodos punitivos, a humanidade sempre buscou ver o sentido progressivo da civilização. A busca por uma solução mais justa, de diversas perspectivas humanas, levou ao desenvolvimento das mais diversas ferramentas. Há séculos que abandonamos as penas aflitivas pela não menos aflitiva privação da liberdade. Desde então, escutamos sobre a necessidade de humanização das prisões. É na construção cotidiana da significação das penas que a sociedade contemporânea pôde buscar realizar-se enquanto civilização. É no apoio ao egresso que as sociedades podem se mostrar mais justas. Essa aí é uma grande parte da coisa, assim, fazer com que o outro acredite que você errou uma vez e jamais você vai continuar errando. Quer dizer, poucos acreditam nisso aí, entendeu? Tem aquela coisa, não, ele é criminoso para sempre. E a vida não é desse jeito. Todo mundo erra, tem o direito de se regenerar.